Eu já aprendo português há 2 anos, mais que 2 anos, e ainda tenho os pensamentos que eu falo muito ruim. Na verdade, sempre quando você aprende um novo idioma, você sempre pensa que você ainda não fala bem, que você ainda não pode conversar com as pessoas, que você ainda só falta um pouco para você para ir na rua e conversar com os nativos, né? Então, pessoal, meu nome é Artyom, sou da Rússia. Eu tenho um enorme interesse pelo Brasil e eu aprendo português há 2 anos. Mais que 2 anos. E eu apenas lembro como eu iniciei, como tudo isso começou no Duolingo, com as pequenas conversas com os nativos, com as pessoas do Brasil mesmo. Então, de onde vem todo esse interesse pelo Brasil? Senão das pessoas, né? Acho que no segundo mês que eu estava aprendendo português e eu lancei meu primeiro vídeo, eu acho. Também pode me escrever suas perguntas lá para que eu possa fazer um vídeo. Agora eu estou 100% sério com vocês que sim, você pode ver, eu estava lendo, né? E eu estava lendo muito ruim, até apenas ler, né? Era muito complicado. Então, como isso funciona? Quando você começa a aprender português, a primeira coisa que você consegue fazer é ler, depois ouvir. Depois de muito tempo você pode livremente, fluentemente conversar com os nativos. Sim, eu já tenho bastante amigos, bastante pessoas que eu conheço do Brasil, da Angola, de Portugal, e sim, eu converso com cada um. Até depois de 2 anos dos meus estudos, eu ainda não consigo falar fluentemente, eu sempre penso, sempre improviso, sempre tenho pequenas pausas até agora quando eu gravo esse vídeo. Sim, agora eu não tenho nenhum roteiro, nenhum texto antes preparado. Ainda assim eu tenho que me parar às vezes para pensar, construir essas frases na minha mente. Acho que no início, meu primeiro cento dos vídeos eu gravei usando os textos que eu preparava antes de gravar apenas. Isso foi muito terrível. Eu entendi que melhor para mim falar pior, gravar pior, onde eu não posso construir frases, onde eu não posso falar fluentemente, né? Daqui eu vou seguir esse listo como as palavras, como as letras, daqui eu ler isso, tentar memorizar, lembrar, e depois lendo, falo. Não, isso é mais complicado, ainda é mais complicado, porque lá tem palavras complicadas, palavras muito inteligentes, né? Que são términos da ciência, da medicina, palavras do nível ainda mais alto do que eu sei falar em português. E eu quis que meus vídeos sejam mais simples para vocês entenderem. Mas tá bom. Para vocês entenderem, para vocês apenas comer algo, assistir e não tentar entender que palavra foi essa. Quando eu só começava a aprender português, eu estava assistindo os vídeos para crianças do YouTube, tipo desenhos, Peppa Pig, sim, eu estava assistindo esses vídeos. Eles não têm chapéus de festa em restaurantes chiques assim. E voilá! É o quê? Lá tinha palavras simples, palavras básicas para as crianças, né? Mas ainda assim, estava muito complicado para mim. E agora sim, eu posso assistir os vídeos dos youtubers, dos brasileiros, sem legendas. Eu posso conversar com as pessoas do Brasil, com os falantes. Nem sempre eu entendo tudo, sim. Mas eu posso apenas compreender, né? Eu posso, até não sabendo uma palavra da frase inteira, assim eu vou construir essas conexões na minha mente e entender. No final eu vou entender o que uma pessoa quer dizer para mim. E na verdade eu tenho que dizer que acho que depois de 2 anos eu agora poderia ter um nível de português ainda maior, mais alto, mas o que me incomoda sempre, o que não dá para mim, é por causa da minha preguiça. Por conta disso, eu ainda não tenho um nível mais alto, ainda não posso falar essas palavras inteligentes, não sei como. Acho que por isso que eu ainda uso essas palavras muito fáceis, como talvez, não sei. Talvez tenha esse verbo, entender. Talvez tenha outros sinônimos mais inteligentes, né? Mas na verdade, esse nível que eu tenho agora, depois de 2 anos, eu acho normal para mim ter, porque eu acredito, eu aposto que quando eu vou ao Brasil, só
você pode só me dar 6 meses no Brasil. Você pode me dar 6 meses no Brasil. Só me dá 6 meses ou de 6 a 12 meses aí no Brasil. Quero dizer humano, né? Depois eu falarei fluentemente português. Porque, sabe, tentar aprender português sentado na sua casa, com Duolingo, né? Assistindo os filmes é legal. Mas não basta só isso. Para obter esse nível, como um nativo tem, como um falante nativo tem, você tem que mergulhar e nadar nessa atmosfera, nesse clima e nesse lugar onde as pessoas falam esse idioma, me corrigindo, né? Claro que agora eu posso conversar com as pessoas através de alguns aplicativos, tipo WhatsApp, Insta, outras redes sociais, e eu me refiro com as mensagens, né? Não com a voz, mas digitando em alguma rede social. É mais fácil porque você tem mais tempo para construir frases na sua mente, depois pensar, será correto? Talvez sim, talvez não. Não me ligo. E você escreve. Isso depois você pode ver, talvez, seu celular é mais... Pelo menos isso funciona para mim, que meu celular é mais inteligente que eu, ele sabe todos esses idiomas, e ele pode me corrigir às vezes quando eu esqueço de escrever alguns artículos, talvez eu escrevo os verbos na forma incorreta e ele pode me corrigir. E sabe que depois de 2 anos dos estudos eu não só tenho esse nível de português que eu tenho agora, eu também agora eu sei entender português. Sabe, quando você aprende, você pode tentar toda noite, todos os dias, você pode tentar ler uma frase talvez e não entender o que significa quando o sol esfriar ou tem, mas acabou, tipo isso. Mas agora eu posso entender tudo isso. Você pode ler e tentar, traduzir as brincadeiras, piadas, essas piadinhas, nossa. Na verdade, sempre acabo por ser irritado, como esse jeito brasileiro. Esse jeito brasileiro, eu acho que existe, mas acho que em cada idioma em cada país tem esse jeito. Talvez tem russo jeito. Apenas eu não sei como isso parece. Você pode escrever o que você acha. Você pode ler, você pode saber regras, mas se você não está nisso, eu espero que você me entende agora. Eu não quero parecer um louco, você entende. Espero que você me entende agora, que tem que estar no idioma, mas não estar perto do idioma. Você tem que ter esse vibe, se você me entende agora. Mas pessoal, uma coisa que eu descobri aprendendo português, tentando me tornar um falante nativo, eu percebi que a mais que você aprende, a mais que você entende, que tem que aprender ainda. Por exemplo, antes eu não sabia algumas palavras, que agora eu sei. Mas quando eu sei as palavras, eu entendo que não é suficiente, eu tenho que saber mais. Tenho que saber as palavras da política, términos, tenho que saber palavras de alguns tópicos. Tenho que saber dar entrevistar, tenho que saber como dar perguntas certas para algumas pessoas, tenho que saber como falar sobre economia, política, ecologia. Tudo é complicado e eu acredito que o único jeito para aprender tudo isso, que não é tão chato, que, sabe, algumas pessoas poliglotas, eu não falo nada contra essas pessoas, mas apenas eu não entendo como eles podem sentar em casa, assistir e tentar memorizar as palavras, repetindo, vou escrever para lembrar. É muito chato, na verdade, mas eu quero aproveitar esse tempo quando eu aprendo algum idioma. Porque eu lembro quando eu só estava no início, nossa, pessoal, era muito, muito interessante quando você aprende, você lê todos esses símbolos, você não pode entender nada, não sabe a pronúncia, como pronunciar, como ler, não sabe regras gramáticas, nossa, era muito interessante. Mas acredito que muito bom que isso passou, porque agora eu posso não ter tanta vergonha falando com as pessoas. Eu gosto muito de assistir os vídeos em português e
ter pensamentos na minha cabeça, na minha mente, né? Que eu entendo, que talvez, por exemplo, esse Ciência Todo Dia, todos esses dias que ele fala. Sim, eu não entendo tudo, mas, por exemplo, eu nunca tentava memorizar o que como dizer buraco, né? Buraco negro, como dizer isso em português. Eu sei como será em russo, mas não sabia antes como seria em português. E depois eu só entendi apenas, tipo, só por causa você assiste algum vídeo ou você fala com uma pessoa, você fica no contexto das frases que você fala e que você escuta. E assim você começa a ter mais knowledge, né? Consciência. Eu acho que tem essa palavra. E também agora sim eu posso criar essas palavras. Ainda não tenho um jeito brasileiro, infelizmente, mas eu quero obter na forma mais rápida. E eu apenas disse para vocês meus pensamentos, meu progresso, mostrei para vocês, você pode escrever que meu português é bom, que falta no meu português ainda, que eu deveria aprender na forma mais rápida que possível antes de viajar ao Brasil. Você pode escrever seus conselhos para mim nos comentários, pode escrever sua opinião, né? Sim, eu peço a vocês para escrever sua opinião. E sim, minuto antes eu disse sua opinião, agora eu disse sua opinião, apenas eu ainda não aprendi isso. Obrigado por assistir até o fim. E seu apoio, suas palavras quentes, suas palavras lindas sempre são muito importantes para mim, para apenas entender que eu já sei algo, eu já sei falar algo, que as pessoas podem me entender, que eu não gravo isso em voo. E obrigado apenas por ser aqui no meu canal. Segue minhas redes sociais, segue meu canal do YouTube, escreve as palavras de apoio nos comentários e até a próxima, tchau!